estar com vocês. A quarentena traz os seus desafios, mas também as suas oportunidades. E eu quero mandar um grande abraço a todos os internautas, amigos que estão acompanhando com a gente esse culto. Eu estou na minha casa e creio que falando para a sua casa. Eu não sei se você está com o celular nas mãos, o computador no colo, ou tua posição, ou em que cômodo da casa você está. A verdade é que todos nós estamos em casa e nesse momento, mais do que nunca, nos sentindo na casa de Deus. E realmente, meus amigos, este é um sábado extraordinário, especial, que eu fico muito feliz em ter sido convidado de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu quero realmente abrir meu coração. Talvez pela informalidade de eu estar na minha casa, eu vou ficar ainda mais à vontade para tocar nesse assunto tão importante, para levar-nos a reflexões tão profundas. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Esse momento de crise faz a gente pensar na verdadeira crise da humanidade e, sobretudo, na solução dela. Então, um forte abraço a todos os amigos de Liberdade Religiosa, Assuntos Públicos. É uma semana que teremos alguns eventos. Hoje à tarde teremos uma programação também muito especial na região sudeste do estado de São Paulo. E junto com todos vocês, quero convidá-los a estar com a gente celebrando essa semana desse direito inalienável que nós temos de um Estado laico brasileiro que permite a liberdade de culto e adoração para todas as pessoas. Também agora de manhã eu sei que temos internautas, eu quero já oportunizar você, fazer seus comentários. Existe uma equipe disposta a responder alguns comentários, se você colocar em alguma das páginas de Facebook. Temos também algumas pessoas querendo saber a tua reação, a tua percepção e o teu interesse no estudo da palavra de Deus. Peço a você fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Já oramos, mas me permita orar com você aqui da minha casa para a tua casa, todos juntos. Pai querido, que esta mensagem seja para despertar acomodados, para incomodar, Senhor, pessoas que estejam tranquilas nesse presente do mundo. Que nós possamos, mais do que nunca, nos integrar, respeitar e tolerar o próximo, mas, sobretudo, cumprir a missão, uma missão de acordo com o sonho bíblico de liberdade, livre-arbítrio e respeito a todos. Colocamos esta mensagem e o mensageiro nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, me permita aqui só compartilhar minha tela com você, que eu acho que isso vai nos ajudar, inclusive, um pouquinho mais na ilustração da mensagem que nós vamos conversar um pouco. Eu me lembro do ano passado, tempos que parecem ter sido muito antigos, né? Quando ainda era costume voarmos, e eu acabo viajando bastante. Me lembro quando uma vez eu entrei num dos aviões desse Brasil para algum destino desse país, e surpreendentemente, ao meu lado, eu fui acompanhado por um comandante de avião. Piloto ou copiloto, mas que vivem na cabine do avião. Foi uma sensação diferente, porque pela primeira vez eu me senti mais confortável e seguro, né? Se acontece alguma coisa lá na cabine, eu tenho um plano B, um backup aqui do lado, e aquele senhor muito educado sentou ao meu lado, mas imediatamente fechou os olhos e dormiu. Dormiu a viagem inteira, estava cansado provavelmente. Eu sou um comunicador curioso, inquieto, impaciente e às vezes até um pouco bisbilhoteiro, porque eu fiquei observando ele do lado e o sono foi tão pesado que ele permitiu que o chapéu ou o cap que o comandante usa, né, escorregasse pela sua roupa, pelo seu corpo e fosse em direção ao seu colo, como esta imagem ao lado. Peguei meu celular, fotografei, mantendo total anonimato e respeito a ele. Mas me surpreendeu quando eu olhei dentro desse chapéu do comandante e percebi uma coisa curiosa. Dentro do chapéu de um comandante existe um espaço para você colocar ali alguma coisa, uma imagem, uma foto, um texto, uma carta. E ali ele carregava uma foto da sua família, sua esposa, creio, e um cachorro ali junto. E me chamou a atenção essa experiência, porque eu fiquei percebendo, eles vivem entre os tetos de nuvens desse mundo, né? E de repente a gente percebe que um piloto, ele carrega na sua mente, na sua cabeça, dentro do seu chapéu, memórias de coisas boas. Tanto é que ali eu fiquei refletindo enquanto voava. A exemplo daquele comandante, você guarda na cabeça aquilo que ocupa o seu coração. Posso ter certeza que para ele chegar em casa era o momento mais importante de todas as suas aterrissagens, porque no seu chapéu era uma lembrança da família, daquilo que eu amo, daquilo que ocupa o meu coração. Amados, talvez seja o momento da gente pensar exatamente o que nós guardamos na cabeça representa o que nós carregamos no coração. Então, o que realmente importa na nossa vida? O que realmente importa em nossas convicções? Eu queria ser muito prático na nossa discussão bíblica hoje para uma religião muito oportuna, nesse momento onde ela possa realmente viver mais do que nunca a realidade do coração em relação àquilo que aparece em nossa mente. A Bíblia é clara, não vou
ler todos esses dois textos para vocês, mas você conhece Eclesiastes 12:1 e 1 Crônicas 16:12, onde ali diz, olha, lembra-te, não esquece, lembrai das ações de Deus, lembre das atitudes fantásticas de Deus, lembra-te do teu Criador. Não esqueça que aquilo que você carrega na sua cabeça é aquilo que preenche o teu coração. Dia 1º de março, o Brasil estava numa discussão de liberdade religiosa, de respeito, de tolerância, de situações complexas, onde, na verdade, ali nós estávamos todo mundo discutindo uma situação de um abraço. Eu não vou entrar no aspecto moral, social, ideológico do abraço, mas o abraço do Drauzio Varela, daquele preso, né? Transsexual, acusado de pedofilia, condenado por isso, dia 1º de março, ocupou nossas discussões. O que é o respeito ao próximo? Quanto você abraça uma pessoa? Qual é essa aceitação que nós temos do ser humano? Só que dali para cá, meus irmãos, fomos atropelados por uma situação que mudou tudo. Uma disrupção completa no calendário humano, onde de discussões que poderiam permear crescimentos bíblicos, filosóficos, comportamentais, nós fomos atropelados pela Covid-19. Mudou tudo. Amados da ápice, região sudeste da cidade de São Paulo, eu estou na minha casa, no 10º sábado que eu estou na minha casa. Mudou tudo, meus irmãos. É uma mudança dramática, lembrando mais do que nunca de que o mundo é frágil. O mundo é muito frágil. E se nós não colocarmos no nosso coração e mente aquilo que é relevante e importante, perigamos continuar acreditando que esse mundo é forte. Nunca esqueça, a onipotência está sempre acima da superpotência. E o coronavírus, ele lembrou-nos que trilhões de dólares não passam de casca de ovo num mundo em que 2 meses, 3 meses, o mundo pode entrar numa completa reversão da sua história. Falando em história, 3 situações são catalisadoras de grandes modificações sociais através da história. Primeiro, guerra. Segundo, revolução. Terceiro, pandemia. Estamos vivendo o 3º caso. Tanto é que historiadores já dizem que finalmente agora que o século XX acabou. Não foi em 11 de setembro. É agora que realmente uma modificação mundial, planetária, representa o verdadeiro final do século XX, num caso histórico que lhe marca. Então agora estamos entrando no século XXI, segundo historiadores. Por quê? Para nós lembrarmos o quão frágil somos, e que apesar de estarmos num dia para reconhecer a liberdade religiosa, nós estamos vendo muita gente sem liberdade. Meus pais continuam confinados em Curitiba, 73 anos, grupo de risco. Minha filha, para sair aqui na esquina, andar com o cachorro, põe a máscara. Não há mais aquela nossa liberdade tranquila de expressão, locomoção. Estamos vivendo isso. É um lembrete da fragilidade do mundo quando nós vemos imagens dramáticas como esta, que desde o abraço do Drauzio Varela nunca pensaríamos que estaríamos presenciando coisas assim. Mas lembre-se, aquilo que você carrega na sua cabeça é aquilo que ocupa o teu coração. O que nós estamos refletindo nesse momento de confinamento? Falo da minha casa para a tua casa. Gênesis 3, Apocalipse 20, é o pecado e a interrupção extraordinária dos sonhos ordinários de Deus, dos sonhos regulares de Deus, dos sonhos previsíveis que Deus tinha para nós. Tudo aconteceu de maneira equivocada com o pecado. Mas assim como o pecado foi extraordinário, a solução que Deus deu também foi extraordinária. E, meus amigos, o Covid nos lembra de uma situação espiritual religiosa que é importante que impere em nosso coração. Essa imagem traduz, talvez, uma situação espiritual de cada um de nós. Mostrou que a gente não sabe o futuro, não. Mostrou que nós não temos nenhuma previsão de futuro. E olha o que a senhora White fala no Testemunhos Seletos, volume 3, página 211. O orgulho espiritual, ele devora os órgãos vitais da religião. Quer dizer que uma pessoa orgulhosa espiritualmente, ambiciosa, gananciosa, segura, vaidosa, ela tem os seus órgãos vitais devorados pelo mal. É uma frase fortíssima. Será que a Covid-19 não foi um lembrete para nós cristãos, adventistas, povo religioso, que às vezes está acostumado a saber que o próximo momento está garantido, que o ano ia ter Olimpíada, para o povo adventista teríamos o encontro mundial da Conferência Geral, tudo muito previsível e de repente não é nada previsível.
Quando nós nos tornamos arrogantes, achando que nós sabemos e damos conta do recado, vem um lembrete. Cuidado, porque isso devora os órgãos vitais da tua religião. Nós temos que tomar cuidado com a verdadeira igreja. E hoje eu queria conversar com vocês, meus irmãos, de maneira muito sincera. O que a Bíblia nos fala sobre essa verdadeira igreja? A verdadeira igreja, como um povo cristão, evangélico, religioso e bíblico, o adventismo ele se fundamenta na palavra de Deus. O adventismo não se fundamenta em pastores, pregadores, digitais influencers ou escritores e programas de televisão. O adventismo se fundamenta na palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero que você abra o texto de meditação que eu guardei para a nossa manhã de sábado, 2 Coríntios 13:17. 2 Coríntios 13:17, é o texto que eu gostaria que você levasse no seu coração, porque se está na Bíblia, tem que vir para o coração, e a nossa mente carrega o que o nosso coração está cheio. Então, permita que esse texto preencha o teu coração, porque a minha Bíblia diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí também está a liberdade. Liberdade. Não é apenas um fósforo que você acende e fogos de artifício que pipocam no céu. Liberdade bíblica é uma vela que dura muito mais e uma estrela que permanece no firmamento, nos lembrando que liberdade é um atributo divino. No Éden, a árvore da ciência do bem e do mal era a maior representação da liberdade que Deus dá a mim e a você, de pensarmos diferentes, obedecermos por amor, nos entregarmos por devoção autônoma e não por uma obrigação obcecada. Na verdade, liberdade é um dos atributos que eu mais sou apaixonado pela Bíblia, porque é a permissão que Deus nos dá de vivermos o Espírito do Senhor na liberdade de escolha. Querido amigo, quem ama deixa livre. E se quem ama deixa livre, ninguém mantém ninguém por obrigação dizendo que é amor. E aí você começa a entender qual é a razão de nós estarmos hoje conversando sobre essa liberdade. É uma frase batida, mas eu gosto sempre quando tenho aprendido com meus amigos de liberdade religiosa, doutora Damares, doutor Samuel, reconheço aqui o doutor Coimbra, pessoas que têm um histórico tão maravilhoso na região do estado de São Paulo, são décadas de pessoas apaixonadas pela defesa da liberdade. Eu sempre escutei essa frase de todos eles e repito aqui, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, meus amigos, é importante como igreja defendermos mais do que nunca esta liberdade e nos mantermos vigilantes contra esse perigo da uniformização obrigatória. A Bíblia nos permite sermos diferentes conforme as nossas digitais, assim como Deus reconhece que eu sou totalmente diferente de você. Não somos produtos no mercado, somos filhos de Deus, dignos de escolhermos e termos essa liberdade como atributo de Deus passado para mim e para você. Em tempos de Covid, me permita abrir aqui um espacinho para a gente refletir este momento que estamos vivendo sobre o aspecto da liberdade. Ellen White já nos diz, no livro Profetas e Reis, página 486, Deus só oferece oportunidades. O êxito depende do uso que nós fazemos destas oportunidades. Meus amigos, eu nunca pensei que a Semana da Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos da Igreja Adventista seria nesse momento em casa, em quarentena, em confinamento. Infelizmente, os números do Brasil nas últimas horas assustam. Mais um dia onde em 24 horas o número de mortos passou de 1.000 pessoas. Passamos de 20 mil mortos. Já ultrapassamos 300 mil infectados. Os números vão aumentando, a curva ainda não está chegando no seu momento de estabilidade. Adiantamos feriados, mudamos o comportamento, bloqueamos algumas coisas, escolhemos fechar shoppings, decidimos algumas opções de preservação. Estamos vivendo um momento mudado, totalmente mudado da vida. Mas uma escritora evangélica nos diz que Deus só nos dá oportunidades. Eu te pergunto, surgem oportunidades nessa desgraça do coronavírus? A graça sempre está acima da desgraça. Amados, nós estamos vivendo um momento que acelerou o futuro. Só para você entender rapidinho quanta coisa aconteceu nesses 3 meses que levaria 7 ou 8 anos para acontecer, e a Covid-19 puxou, compactou 7 anos de desenvolvimento gradativo para 3 meses de uma ebulição de futuro acontecendo no presente. Estamos mais do que nunca valorizando o trabalho remoto. Todo mundo em casa está tentando sobreviver. Quem está em casa, quem precisa sair, não tem o que fazer.
mas tentando perceber que hoje podemos remotamente alcançar pessoas e trabalhar com pessoas. A escola à distância é a mesma coisa. Não é o ideal, mas minha filha consegue ter uma aula em casa e manter o conteúdo, ainda que não ideal, mas sobrevivendo nessa situação. Terceira característica desse período que estamos vivendo, mentoria. Pessoas estão aconselhando pessoas, nós estamos ajudando com um repasse de conhecimento, e olha que loucura, as novas gerações talvez estão mentoreando ainda mais as velhas gerações, porque minha filha está me ajudando a entender de redes sociais que eu nem sabia, e com 10 anos ela me falou do TikTok que eu não conhecia. E às vezes o filho está ajudando o pai a usar o Facebook, a usar o YouTube, a entrar no streaming, a você usar um Zoom, como eu estou pregando através dessa plataforma para vocês, no Facebook e YouTube. Mentoria faz parte do momento que estamos vivendo. Apropriação digital. A liberdade é real e a liberdade também tem que ser digital, de você cuidar com aquilo que você fala, mas você respeitar o próximo naquilo que você tecla. Estamos vivendo a apropriação digital e o minimalismo. Um mundo que simplificou, onde passagens turísticas foram canceladas, planos de compras foram reduzidos, o consumismo despencou, algumas coisas que nós vivíamos achando que era essencial, nós estamos sobrevivendo há 2, 3 meses, vivendo o seguinte, uma vida mais simples, que eu só vejo nisso um eco bíblico de um cristianismo que começou de maneira simples. E o aprendizado on time, quer dizer, em cada momento estarmos atualizados com as notícias e as informações, e nisso eu vejo a liberdade religiosa. Nós não estamos o tempo todo vigilantes, observando o desenrolar das notícias, perigamos entrar numa acomodação. A igreja surge nesse cenário da Covid-19. Comentava com alguns amigos pastores e outros lugares que eu tenho apresentado, mostrando essa imagem, porque nós começamos a conviver com expressões de culto e adoração completamente diferentes nas últimas horas desses meses. É do batismo, a Digital Church, oração drive-thru, Santa Ceia streaming, Whats na classe bíblica, Zoom sabatina, homeschool, JA drive-in, são termos que, entenda, não é o ideal. O ideal é a igreja se reunindo na casa de Deus, pessoas encontrando pessoas. Esse é o ideal, mas enquanto não podemos viver o ideal, a gente se reinventa. Tanto é que, atualizando sem nenhum desrespeito, apenas quem está mais no mundo digital vai compreender o que eu quero dizer agora. Talvez, nesses tempos digitais, o Calvário seja uma selfie de Cristo. A Bíblia, uma live de Cristo. E a igreja é uma Zoom com Cristo. Nós estamos vivendo alternativas para sobreviver a esse momento diferente que demanda atitudes diferentes. Não tem nenhuma preocupação com isso, enquanto nós podemos usar ferramentas para manter a missão da igreja. Sabe o que é a missão da igreja? Apresentar uma verdade que não muda, mudando sempre a apresentação desta verdade. E se a minha Bíblia diz que a verdade é a liberdade, então nós continuamos apresentando esta liberdade, nem que seja de uma maneira diferente, como estamos em casa. A igreja não fechou. A verdade não está em quarentena. A liberdade não está em confinamento. Meus amados irmãos, nós continuamos o povo escolhido por Deus, um povo militante do respeito ao próximo, para dizer, nós nos lembramos do nosso Criador, compartilhamos com as pessoas, e isso é uma obrigação de nós entendermos que religião não se restringe a 4 paredes de cimento, alumínio, ferro ou vidro. Púlpito não é um palco com um instrumento de madeira onde um pastor fala através de um microfone. Aquilo ali facilita a comunicação, mas o verdadeiro púlpito sou eu e você, onde quer que nós estejamos. Não basta estar na igreja, tem que ser igreja. Você conhece essas frases? É só um trocadilho de um meme, mas me fez pensar. Satanás falando com Deus, né? Com a Covid-19 eu fechei suas igrejas, e Deus responde, ao contrário, eu abri uma igreja em cada casa. Só um meme. Mas eu queria que você pensasse comigo, será que nós estamos vivendo um momento onde a religião realmente não tem fronteiras? Através de um computador, na minha sala, eu estou falando com inúmeras pessoas, repito, reaja com a gente, mande seus comentários, podemos interagir num sermão diferente. Essa é a possibilidade de estarmos juntos. E aí vem, meus amados, a liberdade religiosa de expressão. Quando Deus nos chama para ser sal da terra, fazendo a diferença no mundo, e agora talvez o momento de sermos sal da web. Essa frase eu já falei em outros momentos com jovens, mas eu queria fazer uma adaptação para esse momento de liberdade religiosa que vivemos hoje. Se nós somos sal da web, cuidemos para respeitar o tempero dos outros. Deus nos manda ser sal na terra, não pimenta nos olhos do próximo. Então, respeite o tempero dos outros. Isso é importantíssimo entender.
que temos a palavra de Deus que nos diz o Espírito de Deus é verdade, e quando nós temos a verdade, nós temos a liberdade. Então, meu amigo, a liberdade tem que ser compartilhada. Nós não podemos nos enclausurar, apesar de protegidos por Deus, temos que tomar um cuidado. E agora entramos na parte principal dessa mensagem. Sabe qual é o cuidado? A distração que Satanás nos oportuniza, ou nos seduz, perdão, a esquecermos de verdadeira razão do cristianismo que abraça todos. Aí é uma frase que eu já usei em outros momentos, quero compartilhar com vocês. Os maiores tropeços não acontecem nas grandes pedras. Cuidado, porque os maiores tropeços acontecem nas pequenas pedras, porque das grandes a gente desvia. E quais são essas pequenas pedras que surgem no caminho da intolerância? É o desrespeito ao próximo. Me preocupo, meus irmãos, por um momento terrível que estamos vivendo. É uma intolerância, é uma impaciência, é um desrespeito. Com todo carinho, eu não vou entrar no aspecto da questão, mas compreendo. O problema não é cloroquina nem tubaína, o problema é a gasolina que está inflamando e incendiando o coração de pessoas que se tornam intolerantes, desrespeitosas. Isso não pode acontecer com um movimento religioso que diz: nós temos algo mais, estamos em paz. Meus amados, são pequenas pedras. Eu queria falar hoje exatamente com vocês sobre essa tolerância que Deus nos obriga a sermos cristãos sal da terra, respeitando o tempero do próximo. Como que vai a tua religião? As pessoas admiram a tua fé. As pessoas olham para mim, percebem a reputação daquilo que eu falo com aquilo que eu vivo. 2 semanas atrás eu ouvi uma ilustração que eu tenho compartilhado, meus irmãos. Quando o aspecto é religião, nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Reputação religiosa de um movimento de fé, ela é como se fosse um tanque sendo preenchido com colherzinha de chá. Pensa num grande tanque onde você preenche, um tanque de areia onde você vai colocando ali colheres de chá. Isso é você crescer e mostrar uma religião relevante na sociedade. Só que tem um problema. Se reputação é um tanque que você enche com colher de chá, é um tanque que você perde com carrinho de mão. Porque não adianta você ter um discurso bonito se você coloca um momento, uma postagem intolerante, você desmonta tudo aquilo que foi construído com muito esforço e muito tempo. Liberdade religiosa é você compreender que leva-se um tempo para construir o respeito, mas às vezes leva-se pouquíssimo tempo para destruir com desrespeito. E aí eu me assustei, meus amados irmãos, quando ano passado vi uma notícia de total intolerância. 2 pastores, não vou aqui nem de longe mencionar a denominação religiosa deles, eram pastores de igrejas diferentes, estavam discutindo a palavra de Deus. E começaram a se agarrar tanto às discussões e seus pensamentos e fundamentalismos e seus extremismos, onde os ânimos se aceleraram. Um pastor se enlouqueceu em relação ao outro. E 2 líderes religiosos de religiões diferentes, mas completamente intolerantes, foram para a violência física. E num ato de loucura, um dos pastores pegou uma faca e encravou uma faca no abdômen do outro. E como se não bastasse, o outro, clamando pela vida, tentou fugir, mas agora já num estado de possessão completa. Aquela pessoa pega uma pedra e esmaga o crânio do outro. E a notícia que se espalhou pelo Brasil foi essa. No final dessa discussão bíblica, um pastor morto e um outro pastor preso por homicídio. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é um absurdo. Eu tenho preocupação em ver quando nós gastamos tempo com discussões assim, e a minha Bíblia diz, atenção, porque o Espírito de Deus é liberdade. A verdade e liberdade rimam. A verdade e a liberdade são sinônimos. A verdade e a liberdade andam juntas. Meus amados, cuidem, porque se falar em línguas é um dom, segurar a língua é um fruto. Eu gosto de pensar nisso. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente pensa em outras religiões, em outras denominações religiosas, hoje é um dia para nós lembrarmos que no DNA do adventismo está a liberdade e o respeito. Ai, por favor, lembra que não sai da jaula quem põe a religião do próximo na gaiola. Se você quer ser livre,
Entenda que você nunca será livre pondo a religião do outro dentro de uma gaiola. E a Bíblia nos lembra que a verdade e o respeito fazem parte do nosso testemunho cristão. Inclusive, isso é uma lei. Intolerância é o analfabetismo da fé. Não adianta você achar que você lê a palavra de Deus se você é um analfabeto pela intolerância com o próximo. Na Constituição do Brasil, artigo 5, inciso 6º, está bem claro, meus irmãos, só para você lembrar. Eu trago para um culto divino, uma mensagem bíblica, uma lei que tem totalmente a ver com o que eu acabei de falar da Bíblia. E se a lei de Deus com a lei dos homens estão juntas, que bom! E a nossa Constituição, ela diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos. Queremos que respeitem o nosso sábado? Respeitemos a sexta-feira do muçulmano. Respeitemos o domingo do católico. Respeitemos outros dias de guarda de qualquer outro princípio religioso, claro, que não ofenda a sobrevivência humana ou a idoneidade da vida. O respeito à vida é soberano. Mas, meus amigos, estamos falando desse respeito religioso que, inclusive, agora surpreenda-se comigo, Ellen White, livro Atos dos Apóstolos, página 68. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa foi, nesses últimos tempos, últimos momentos, confiada a nossas mãos. Você entende porque o Espírito e Profecia vem junto com a palavra de Deus nos lembrando qual é a verdadeira verdade e liberdade como esta mensagem confiada a todas as nossas mãos? Qual é a sua fé? Eu gosto de pensar em Jesus, meus irmãos. Jesus gostava de estar cercado de intoleráveis. Jesus se deixava cercar por corruptos, prostitutas, leprosos, gente estranha, gente da sarjeta, da marginalidade, gente que vivia aos escantos. Ele ia em lugares onde o Waze diria não vá. Jesus ele rompeu toda aquela tradição onde as pessoas se apegavam aos parecidos com si mesmas. E agora Jesus, ele se cerca de intoleráveis. E os evangelhos são uma biografia de um Cristo que vivia envolvido, reunido com intoleráveis. E na hora da sua morte, a maior promessa foi dada a um tremendo intolerável, porque a graça emudece a desgraça. Essa é uma imagem que aconteceu alguns dias atrás, em período de coronavírus. Um judeu e um muçulmano. O muçulmano Zoher Abu Jama com o judeu Abraham Mintz, ambos adorando de maneiras diferentes. Um se ajoelha em direção a Meca, adorando Alá. O outro começa a fazer suas orações para Yahweh. Só que ambos, um judeu e muçulmano, que você imagina em plena Jerusalém, como existe uma animosidade naquele local, ambos, a despeito das suas religiões diferentes, entrando dentro de uma UTI móvel para salvar vidas, porque o momento da epidemia, da pandemia, ele é soberano a qualquer diferença religiosa de culto. Amados, é muito importante isso para nós, porque agora eu vou para o Espírito e Profecia, queridos. Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3, página 244, nos diz: os que se recusam a trabalhar em boa harmonia, eles desonram grandemente a Deus. Então, é uma desonra a Deus quando nós não estamos em harmonia com o próximo. Aí vem o perigo de, pela palavra de Deus, destruirmos a própria palavra de Deus quando nós não somos tolerantes e respeitosos com o próximo. Por favor, toma cuidado com aquele que constrói a arca, mas fica brigando pela cor do prego, atualizando nesse momento. Cuidado com uma UTI, onde você não tem tempo para nada, tem que salvar vidas. Imagina numa UTI, os médicos discutindo a cor da máscara, ou o tamanho do estetoscópio. Meus amados, existem coisas mais importantes para olharmos como missão da igreja, porque a missão do evangelho, ela abraça todas as pessoas. Aí é um lembrete para todos os adventistas, cristãos e religiosos de bem. Discipulado só começa aonde o preconceito termina. E as religiões são diferentes. São Paulo é esse panelão de gente, culturas, religiões e pessoas tão diferentes como 30 milhões de habitantes que vivem nesse estado. Amados, discipulado só começa onde termina um preconceito. Com pessoas que são diferentes, com suas características diferentes, com suas histórias diferentes. E aí, amados,
Esse texto do Espírito de Profecia me causou um profundo impacto hoje de manhã, quando eu terminava esta mensagem, pensando no que eu iria falar a vocês. Ellen White diz para mim e para você: o Senhor não deu ao seu povo a obra de fazer críticas contra os que estão transgredindo sua lei. E ela vai mais longe. Em caso nenhum, devemos fazer ataques às outras igrejas. Princípio não se mexe. Eu não vou abrir mão de princípios por um propósito ecumênico, não. Respeito não é conivência. Respeito é convivência. Meus amados, nós não devemos fazer nunca ataques a nenhuma outra religião ou igreja. Queremos que nos respeitem, mas eu pergunto, nós estamos respeitando o próximo? É só um lembrete. Maçã podre? Deus não abandona uma maçã podre. Até que ele encontre nessa maçã podre sementes que possam frutificar pela graça do reino. Nós, às vezes, desqualificamos as maçãs podres, mas Deus olha e vê frutos. Meus queridos, o cristianismo, ele só vai abalar o mundo quando ele embalar nos seus braços os piores do mundo. Porque o cristão é essa amostra grátis do reino. E eu me pergunto, será que nós estamos embalando os piores do mundo? Igreja Adventista, um movimento que começou com Deus, nas pessoas, pelas pessoas e através das pessoas. Por isso que Igreja Adventista do Sétimo Dia é CPF que vem antes de CNPJ. A estrutura é uma bênção. Mais de 1,5 séculos de uma estrutura, 2.500 templos no estado de São Paulo, temos escolas, televisão, rádio, hospitais, temos prédios, temos grandes estruturas para servir esse movimento, que Deus seja louvado pela estrutura que a igreja tem, mas antes da estrutura sempre veio, sempre virá e tem que vir pessoas. Aí, meu amigo, a máscara. Máscara é uma ilustração dos tempos últimos que estamos vivendo. Primeiro, uma máscara não é uma mordaça. Máscara não é mordaça, você continua falando. Só que eu não sei você, eu quando uso a máscara e estou com pessoas, ponho a máscara aqui no meu rosto, o que acontece? Embaça meu óculos, não é tão confortável, falta um pouco de ar. Já percebeu que usando máscara a gente fala um pouquinho menos? Continua falando, mas fala o essencial. A igreja, eu fico pensando, isso é uma ilustração de como a igreja deve se comportar com a liberdade religiosa. Nós temos que falar o que nós pensamos e cremos, mas nós temos que falar um pouco menos e ouvir um pouco mais. Ouvir o que as pessoas falam, ouvir o clamor da sociedade, ouvir o que o mundo pede de nós, porque Deus nos chamou para sermos luzes do mundo e não estrelas na igreja. Venham todos olhar minha iluminação. Não, nós temos que ir lá, mas o que acontece com o mundo? Estamos juntos, unidos? Não dá para encostar? Que estejamos juntos, unidos digitalmente, integrados na liberdade. Amados, essa é a liberdade que nos envolve no poder da verdade, e biblicamente você vai ver que em todos os momentos Deus nos dá o livre-arbítrio. Qual é o futuro? O futuro não é um tempo. O futuro não é o ano que vem. O futuro na igreja, na Bíblia, e para o movimento adventista, futuro é um lugar. Um lugar onde pessoas diferentes estarão nesse lugar. Povos diferentes estarão nesse lugar. Idiomas e sotaques diferentes estarão nesse lugar. Eu quero clamar a você, entenda que hoje não é apenas para falarmos de uma filosofia de liberdade religiosa, mas para pensar se realmente você está preparado para um céu, onde você vai encontrar lá no céu um Zaqueu, uma Maria Madalena, um marginal na cruz, um estuprador redimido, um drogado resgatado, ou alguém que pensa bem diferente de você, mas o Espírito Santo traduz o conhecimento que essa pessoa tem para fazer a justiça certa. Amados, o povo de Deus é o povo da verdade, e o povo da verdade é o povo da liberdade, e esse povo vive um futuro que é um lugar, porque o nosso movimento, ele é de um idealismo profético. E eu li para você o Espírito de Profecia nos lembrando que profeticamente nós temos que viver em harmonia com o próximo,
jamais falar mal das religiões alheias, aproveitarmos a oportunidade que nós temos, aí sim estaremos movimentando a fé. Porque qual é o novo normal? Será que temos um novo normal vindo por aí? Meus queridos, biblicamente eu discordo da expressão novo normal. Porque novo vai ser só em Apocalipse 21 e 22, quando novos céus e nova terra forem feitos. E não tem nada de normal, desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou e estragou tudo, ou quase tudo. Na verdade, não estragou nada depois do sangue do Cordeiro. Remissão de pecados para toda a humanidade. Então, meus amigos, nós estamos vivendo um velho anormal. A intolerância é lembrete do pecado, o desrespeito é lembrete do pecado, palavras de baixo calão são lembretes do pecado. Não fomos feitos para sermos intolerantes, impacientes, enfurecidos, fomos feitos sim para sermos um povo do amor e da fé. Mas estamos preparados para essa ação? Estamos incomodados em libertação por Deus? Estamos interessados em fazer a diferença no mundo? É a última história. E a última história, ela é apenas, talvez uma reflexão ilustrativa da Bíblia. Um dos maiores confinamentos da Bíblia aconteceu em Gênesis. Um homem que foi chamado por Deus para viver num barco. O confinamento de Noé foi absurdo. A experiência que ele viveu esperando foi absurda. Os dias que ele passou esperando foram incríveis. Ele levou 43.807 dias dos 120 anos construindo uma arca até ver a primeira gota caindo. E aí depois, quando a primeira gota cai, ele fica mais 370 dias dentro daquela arca. Finalmente, a chuva acaba, as águas baixam. E agora eu quero imaginar com você um Noé diferente. Depois de 44.177 dias construindo, falando, pregando e vivendo dentro dessa arca, eu fico imaginando um Noé que diz, quer saber? Não quero sair da arca, não. Noé não solta aquela pomba, não olha pela fresta, não abre uma janela, não olha lá fora. Ele está tão acomodado ali dentro que esse Noé simplesmente percebe que agora ele conhece o nome de cada bicho que está ali dentro, as suas noras, seus filhos, já tem uma rotina de vida. E depois de mais de um ano, para que sair? Já pensou se isso acontecesse? Isso não é bíblico, isso é uma imaginação. Porque biblicamente, eu acho que a segunda pomba, quando não volta, 7 dias depois, Noé está tão impaciente que ele só pede para Deus abrir aquela porta para que ele possa sair quase dando um pé naquela porta, dizendo, chega! Ficar confortável naquele excremento de animais, aquele cheiro pútrido, aquela umidade escura, aquele ambiente claustrofóbico. A arca serviu por um momento, mas não para todos os momentos. Finalmente, Noé sai com a sua família e eleva a Deus um sacrifício sobre uma moldura de arco-íris no céu. Meus queridos, a arca é um lembrete para mim e para você do objetivo que nós temos como movimento cristão nessa terra. Lembrar toda a humanidade de que a verdade é liberdade e essa liberdade ela é impaciência por um lugar melhor. Enquanto esse lugar melhor não acontece, vivemos nessa arca chamada planeta para que aqui a gente possa sobreviver pelo poder de Deus, mas entender que estamos em confinamento sim. E não só num confinamento de casa que dura 2, 3 meses, não sei até quando, mas um confinamento de vida, para que nós possamos, de uma vez por todas, compartilhar a esperança com todos e viver a realização dessa esperança. Seja respeitoso, seja tolerante, seja da verdade, seja um movimento de livre-arbítrio, respeite o próximo e entendamos que isso é sim pregar da maneira mais maravilhosa que existe, quando nossas atitudes falarem mais alto que a nossa boca. E para terminar, estamos em casa, mas às vezes é só ficando em casa para a gente entender de uma vez por todas que aqui não é a nossa casa. Que Deus nos abençoe e que a nossa liberdade de respeito ao próximo seja um lembrete de que essa aqui não é a nossa casa. Forte abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção. Se você tem vontade de pedir alguma coisa, alguma informação, podemos compartilhar aqui no chat, na internet. Privilégio que temos na internet, temos um pouco mais de interação. Eu me coloco à disposição de todos vocês. Amém.